ficam prestando atenção, vou passar algumas comunicações e alguns vídeos mostrando a realidade dos irmãos que estão sofrendo ex-muçulmano. Então, quando uma pessoa é muçulmana nesses países aí, de grande perseguição, quando aceita, recebe a Jesus Cristo, imediatamente é rejeitado pela família. E os governos também, eles perseguem, há uma proibição por escrito, é lei, é proibido ser cristão. Os cristãos vivem lá de maneira discreta, não é como nós aqui, ó, que beleza, né? Todo mundo aqui sentadinho, acomodado, sem ninguém para abusar, ninguém invadir aí com rifle, com bomba. Mas os irmãos lá não têm essa liberdade não. Não pode estar carregando Bíblia, não pode insinuar, demonstrar que é cristão, porque se for apanhado, se não for morto, já viu, né? Sofre que nem um condenado. Então a vida dos nossos irmãos não é fácil, e eles necessitam da nossa oração. Eles pedem que orem, que não esqueçam dele, que é muito difícil ser cristão num lugar assim, onde você, a partir da sua casa, é rejeitado por pai, por mãe, porque é considerado uma maldição, e eles entendem que ser cristão é uma traição muito grande à religião. Então quem vive por esses lados aí, de Paquistão, de Índia, Coreia do Norte, China comunista. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado, porque essa liberdade que nós temos foi ganha com muito suor, com lágrimas, viu? E muito sacrifício. Que a gente não venha entregar agora este país na mão de satanistas, de malvados e de perversos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já são mais de 2 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo. Mas os seguidores do cristianismo estão enfrentando perseguições em vários países africanos. Veja na reportagem do correspondente Herbert Moraes. Somália, Eritreia e Sudão estão no topo de uma lista mundial de perseguição que verifica abusos cometidos pela falta de garantia das práticas religiosas. O extremismo islâmico é a principal causa da perseguição aos cristãos na região do deserto do Saara, na África. E mesmo em alguns países africanos, onde a prática do cristianismo é permitida por alguns governos, eles sofrem a intolerância não só dos radicais, mas da própria sociedade. Segundo a organização não governamental Portas Abertas, instituição que acompanha os riscos enfrentados por cristãos em todo o mundo, além da exclusão, em alguns países da África, os cristãos sofrem discriminação, violência, além de serem privados de comida e água. Na Somália, que há anos enfrenta uma guerra civil e a fome assola o país, os cristãos viraram alvo preferido do grupo extremista Al-Shabaab, que já fez centenas de vítimas. No Sudão, onde a maioria da população é muçulmana, só no ano passado, os 2 milhões de cristãos que vivem por lá enfrentaram dezenas de igrejas incendiadas, assassinatos em série e prisões. O país, que também vive o caos há alguns anos, declarou guerra à igreja cristã. No Sudão, crimes contra a minoria cristã não são punidos. Já na Eritreia, de acordo com a ONU, o governo do país vem cometendo nos últimos 25 anos crimes contra a humanidade. A perseguição é difícil. Você é separado da sua família, você se sente triste e sem esperança.
A Etiópia é um destino popular entre turistas que são atraídos pelas montanhas, vales e diversas paisagens bonitas. Mas viver em uma terra seca e bruta como essa, muitas vezes pode ser difícil, especialmente se você é abandonado pela sua família e o resto da comunidade. Isso aconteceu com Khalid. Ele nasceu em uma família muçulmana, mas encontrou a Jesus e se converteu. É muito difícil para um muçulmano vir a Cristo, porque no islamismo é pregado que Jesus é somente um homem e no cristianismo ele é o Senhor. Eu mesmo acreditava que o cristianismo era uma grande mentira, porque ele não pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Como pode um Deus vir à Terra, nascer como homem e nos salvar? Por que ele não poderia nos salvar do céu? Meus parentes são muçulmanos e oram 5 vezes ao dia. Quando entendi quem é Jesus e o aceitei como Senhor e Salvador, parei de orar com eles. Então fui acusado de profanar a cultura, a tradição, a família e a fé. Eles me negaram comida e abrigo e me expulsaram de casa e até me ameaçaram de morte. Graças aos cristãos daquela área, eu sobrevivi. Eu me senti mal por muito tempo, mas fiz amizades com os cristãos da área que me acolheram, me alimentaram e me deram abrigo. Na África, se a sua família abandona você, é muito difícil sobreviver sozinho. O que me fortaleceu foi a palavra de Deus, que fala: "Eu não te abandonarei." Com isso em mente, deixei tudo para trás, mesmo que isso me trouxesse certa infelicidade. Khalid se casou e mudou para um lugar seguro para ele e sua família. Seus amigos cristãos os ajudaram. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Khalid é um dos muitos cristãos do leste da África que a Portas Abertas ajuda. Quando são abandonados pela família, muitos enfrentam desafios para sobreviver. Mas o nosso suporte ajuda a mantê-los firmes. No dia 13 de setembro, uniremos nossas vozes em um só clamor pelos cristãos ex-muçulmanos no Domingo da Igreja Perseguida. Inscreva-se e participe. www.portasabertas.org.br/DIP. Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e, desde 1993, divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, a lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida. E, embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é, sem dúvida, uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões. Como no Oriente Médio, onde a Igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão.
Na Índia, o nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas. Contudo, as Escrituras nos lembram que as trevas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, pois o Espírito de Deus está sobre ela. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar a salvação. E é com essa convicção que nos unimos para fortalecer a igreja perseguida, elevar nossa voz para aqueles que não podem fazê-lo e equipar o corpo de Cristo. Levante sua voz. Apoie os cristãos perseguidos. Bem, voltando aqui à nossa tela que passou rapidamente, DIP. Então, quando a gente olha aquela imagem ali do arame farpado, né? Tem um arame farpado ali que representa, vendo o arame farpado aqui, ó. Então você olha para esse arame farpado e vê aqui letra minúscula, ó, um D aqui, ó, D, depois ó, o ponto do I, depois a letra P aqui, ó, P. Então por isso que esse é como se fosse uma logomarca, Domingo da Igreja Perseguida. Por que arame farpado? Porque arame farpado lembra o quê? Prisão, né? Cerca, né? Então eles vivem assim. Logotipo do Domingo da Igreja Perseguida é a sigla DIP, D-I-P, escrita em forma de arame farpado, símbolo que representa a perseguição. Domingo da Igreja Perseguida é um dia de intercessão pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Nós estamos aqui para interceder. Não somente vamos orar pela vida deles, certo? Não esqueçamos que os nossos irmãos estão passando muita perseguição por servir a Jesus. Agora nós vamos ouvir outro vídeo, ouvindo aqui a irmã falando aí o que ela tem passado por servir a Jesus. Vamos ver. Eu louvo a Deus, pois encontrei uma nova vida. Os treinadores no Centro Pós-Trauma nos ensinaram sobre perdão genuíno. Quando os extremistas de Boko Haram chegaram, ouvimos tiros para todos os lados. Eu estava no quarto e me escondi embaixo da cama. Eles entraram e atiraram aleatoriamente. Eles me viram embaixo da cama e me puxaram. Eles me insultaram e me chamaram de infiel. Ser cristã, nos países onde há perseguição, representa um risco iminente de sequestro, violência e abuso sexual. Idianara é uma das centenas de adolescentes sequestradas pelo Boko Haram na Nigéria. Ela tinha apenas 14 anos. Eu fiquei em cativeiro por quase 4 anos. Lá eles me forçaram a casar. Fui estuprada e fiquei grávida. Após meu filho nascer, eu fiquei grávida novamente. Eu enfrentei muito sofrimento, fome, maus tratos e dor. Eu lembrava da minha família e me apegava a todos os momentos que vivemos juntos antes do sequestro. Certa noite, eu acordei e percebi que estava sozinha com o meu filho. Eles deixaram a base para atacar uma cidade. Então, começamos a correr em direção à floresta. Nós escapamos. Mulheres e meninas que passam por essa situação como meio de controle e punição de seus perseguidores enfrentam um sofrimento pelo resto de suas vidas. Ao retornar para casa, Idianara enfrentou a rejeição da comunidade. Seus filhos eram considerados filhos do inimigo. Foi um tempo muito difícil para ela.
As pessoas me insultavam. Mas eu nunca deixei de amar meus filhos. Eles não são filhos do inimigo. Tudo que Deus faz é lindo. Ao conhecer a história de Edianara, a Portas Abertas respondeu imediatamente. Ela foi acolhida no Centro Pós-Trauma, em um programa de cura para as sobreviventes deste tipo de violência. Eu louvo a Deus, pois encontrei uma nova vida. Os treinadores no Centro Pós-Trauma nos ensinaram sobre perdão genuíno. Se não tivesse ido para lá, eu estaria amargurada e não conseguiria perdoar. Inicialmente, eu não entendia a importância do perdão, mas hoje eu sei o quanto ele é poderoso. Ao perdoar genuinamente, eu me abri à possibilidade de deixar todos os sentimentos negativos irem embora. Graças a vocês, eu aprendi que Deus me ama verdadeiramente. E saber disso me faz amar meus filhos como eu me amo. Eu ficaria muito feliz se vocês ajudassem outras jovens como eu, para que elas experimentem a mesma cura que eu recebi. Ajude os membros mais vulneráveis da Igreja Perseguida. www.portasabertas.org.br Então esta jovem aí, mãe, ela também, juntamente com outras, são arrancadas violentamente da sua comunidade. Existe um grupo extremista chamado Boko Haram, terrorista, que eles assaltam, pegam as adolescentes, estrupam, violentam. E você vê essa comunidade aí, né? São reunidas elas com seus filhos. E os seus filhos são considerados filhos dos inimigos, então são rejeitados. Mas mãe é mãe, né? Não é porque nasceu de estupro que vai pegar a criança e matar. E ela aí cria com muito amor. E o que é a resiliência? É essa capacidade, né, que a gente tem de vencer, ultrapassar o sofrimento, mesmo que seja duro, que seja cruel. Então, quem nos dá essa resiliência é Deus, né? Que dá a válvula de escape para superar. E uma coisa aí que prova que Deus está na vida dela e das outras também, cristãs. Podia pensar assim, mas não é cristã? Por que aconteceu isso? Aí vem, será que Deus desamparou? Mas Deus dá a capacidade de perdoar. Você vê, é difícil perdoar, né? Mas ela está dando testemunho que Deus deu a ela força para perdoar. Que não é brincadeira, não. Ela foi apanhada aos 14 anos. Então passou aí quanto tempo aí que ela falou, né? Quanto tempo? 4 anos. Já pensou? Uma mulher ter que ser submissa a violência, estupro de homens que não amam, ser forçada a casar com quem não gosta, com quem não ama. Deus teve misericórdia, né? Manteve ela viva e ela tem os seus filhos junto dela, com a comunidade. Então, não é Deus na vida dela? Se não fosse o Senhor, né? Então é para a gente ter essa consciência, não ficar reclamando, né, da vida, reclamando de tudo e de todo, e achando que sofre mais do que todo mundo. Então vamos nos colocar no lugar dessa irmã aí, né? Vamos seguindo. Então resiliência, Deus nos dá força, né, para superar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que a Bíblia diz que o justo ele padece muitas aflições, mas o Senhor livra de todas elas. E dá força, né? Dá a válvula de escape. Vamos seguir. Por meio da palavra de Deus, os cristãos perseguidos são fortalecidos para enfrentar os desafios diários e amadurecer na fé. Então, os sofrimentos, eles são permitidos para nos amadurecer. Nós não somos hoje amadurecidos por aquilo que nós
padecemos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele aprendeu aqui a vida humana, a ser obediente por aquilo que sofreu. Mas Deus estava com ele, e Deus está conosco também. Aleluia. Palavra de Deus, mas Deus nos fortalece para enfrentar o desafio. A vitória é nossa, e em Cristo somos mais do que vencedores. Crianças perseguidas, histórias não reveladas. Fé que permanece. Eu disse a eles que eu continuaria sendo cristão e nada mudaria isso. Meus professores também eram muçulmanos, então não fizeram nada enquanto eu estava sendo humilhado, mas eu não reagi ou revidei, nem os feri de maneira alguma. Se eu tivesse reagido ou revidado, eu me tornaria como eles. Ore para que eles tenham coragem de permanecer firmes na fé, em meio à perseguição. Um dia desses, um dos meninos muçulmanos se machucou e eu levei ao médico e colocamos remédio em sua ferida. E quando ele se machucou, eu chorei e orei dizendo: Jesus, não deixe meu amigo se machucar novamente. Eu sempre oro por todos os meus amigos, sendo eles cristãos ou muçulmanos, e peço que Deus cuide de cada um deles. Quando as pessoas ficam doentes, eu sei que ele é o grande médico. Ele é o médico dos médicos. E é ele quem traz cura aos nossos corpos. Quando eu me tornar médica, independente dos meus pacientes serem cristãos ou muçulmanos, eu cuidarei deles para que fiquem bem logo, vão para casa e cuidem de seus familiares. Ore para que eles continuem amando seus inimigos como a si mesmos. Eu nunca saio de casa sozinho. Não saio de casa sem que haja a companhia de um adulto comigo, porque tudo é muito inseguro. E agora eu não quero nem mais sair para brincar, porque não é seguro. Quando eu me tornar um piloto, usarei uma cruz e sempre me identificarei como cristão. Eu sempre vou orar pela segurança e bem-estar do meu país. Ore pela segurança deles. Eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero ser um pastor. Jesus disse: deixe vir a mim todas as crianças e não as impeçam. Quero levar muitas crianças ao Senhor e compartilhar o Evangelho com elas. Bem-aventurado é aquele que tem fé no Senhor. Sempre falarei para as outras pessoas sobre Jesus e vou sempre orar pelos passageiros em meu avião e direi a eles que tenham fé, porque Deus está sempre cuidando deles. Ore com as crianças das famílias que sofrem perseguição. Ore por coragem, fé e segurança. Então, o rosto da criança não é mostrado. Em alguns lugares tem que ter essa descrição, né? Não pode ser mostrado, porque se alguém descobrir, já viu, né? Persegue a família. Mas aí podemos ver que desde criança, como já o Espírito de Deus, né, age na vida de um pequenino. Então, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Deixai vir a mim as crianças, porque delas pertence o reino dos céus. O Senhor mestre disse: se vocês não se converterem como uma criança, não vão receber o reino do Senhor, dos céus, né? Então, criança representa o quê? Inocência, não tem malícia. Aí a Bíblia diz assim: seja adulto no entendimento, né? E menino seja como uma criança, não tem malícia, não tem usura. Então ela aí não está querendo mal de ninguém, nem da coleguinha que é muçulmano. Ora por ele, socorreu ele quando foi ferido. É assim que nós devemos ser, como Jesus é: amar a todos, independente da sua cor, da sua condição social, da sua raça. Então
vamos orar para que eles continuem amando seus inimigos como a si mesmo. Pastores, líderes cristãos, mulheres e famílias recebem treinamentos a fim de se prepararem para a perseguição e servirem a Deus em suas comunidades. Então, essas missões, Portas Abertas e outras que lidam com esse tipo de comunidade, então eles trabalham, toda a oferta, ajuda, são pastores, líderes cristãos, mulheres e famílias, são treinadas, porque eles precisam de orientação para viver numa situação dessa, né? Treinadas a fim de se prepararem para a perseguição. Então nós temos que nos preparar. Deus quer um povo forjado para a batalha. Deus não quer um povo frouxo, um povo covarde, um povo que bate em retirada no primeira coisa que vê, sai assustado, arrancando os cabelos. A gente tem que estar preparado, né? Esse tempo agora, como eu já disse a vocês, olha, as coisas não vão melhorar, vai piorando. E aí tem que estar como? A Bíblia diz, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Não é de qualquer jeito que se vive como um cristão, não. Vamos estar como o exército valente e corajoso, seguindo a Jesus. Então vamos orar ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Estejam preparados para estar enfrentando e servir a Deus em suas comunidades. Por isso que Paulo disse a Timóteo, Paulo disse assim na sua carta, sofra comigo as aflições de um bom soldado de Cristo. Então, quem é bom soldado de Cristo não é covarde. Está na guerra, mas sabe que em Cristo é mais do que vencedor. Agora, aqueles que não são de Cristo, vêm para Jesus buscando ser servido, né? Querendo um Deus que satisfaça os seus deleites, suas vontades. Mas quando a luta vem, bate em retirada. Porque não se converteu, não conheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E qualquer motivo, qualquer coisa é motivo para desistir da caminhada. Por isso que a Bíblia diz que a fé não é de todos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque a maioria, a Bíblia que está dizendo, vai se perder. Diante da contagem mundial de todo mundo, a minoria será salva. E se assim é, lembrei que a palavra de Deus diz que a porta do mundo é larga. E por ser larga, não tem compromisso, não tem renúncia, não tem amor a Deus, não tem reverência a Deus. Aí muitos vão por ela, porta larga. Mas que é apertado, é estreita a porta que leva à salvação, poucos é que realmente têm coragem, né, de viver do modo de Deus. Distribuição de alimentos e água e apoio em momentos emergenciais são algumas ações de portas abertas para ajudar o cristão a se restabelecer socialmente. Então eles precisam de alimento, precisam de roupa, precisam de água. Eles precisam dessa ajuda aí. E quem é que vai dar? O governo não dá. Os inimigos, pior ainda. De onde é que vem essa ajuda? De mim, de você e de tantos outros que tem um coração generoso e coloca lá sua ofertinha, chega lá e ajuda eles, né? Não somente Portas Abertas, e outras também organizações missionárias faz isso aqui no Brasil, na comunidade indígena, em outros lugares também faz. Então a gente lembrar que tem gente que está precisando de ajuda, e aqui a gente tem tudo, né? Reclamar de quê?
Você pode se engajar nessa causa. De que maneira? Intercedendo, doando, encorajando. Né? Existe a oportunidade também de enviar cartas. Dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Colossenses 4:2. Uma vida de dedicar à oração. Por isso, irmãos, sempre bom. Nós passamos a semana toda, né, trabalhando, estudando, cheio de compromisso. Então, pelo menos o dia de domingo, chega mais cedo para orar, para buscar a Deus, para se lembrar que tem outros que precisam, que nós não vivemos sem Deus, sem oração, sem a Bíblia. E a gente vai sentir essa necessidade quando de repente a situação complicada bate na porta, aí a gente vai se apavorar. Ore por mim, tá? E por que não orou antes? Por que não buscou a Deus antes e deixou o mal tomar conta, o mal prevalecer? Então, antes que o mal cresça, corta-se a cabeça. Né? Vamos vigiar nesse aspecto aí, a vida de oração. Não é que a gente vai ficar o dia todo na igreja, mas que a gente possa aproveitar os momentos que a gente tem, porque a gente dá atenção a tanta coisa, fala com todo mundo, e a Deus, será que a gente está realmente buscando de todo o coração? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é nova criação, ou nova criatura é, as coisas antigas passadas já foram, eis que surgiram coisas novas, segundo Coríntios 5,17. Todo muçulmano que se converte, o faz a um preço a pagar. Não é como nós aqui, aceitou Jesus, levantou a mão, aí ganha uma Bíblia de presente e tal, aí tem oração em casa, visita, não tem negócio não. Mas o muçulmano, quando ele se converte, ele já sabe, olha, você vai pagar um preço pela sua conversão, você vai ser perseguido, os primeiros inimigos vão ser da sua casa, e aí a pergunta, vai querer desistir? Mas quando a gente se converte, a gente fica contemplando, né, a eternidade. A gente reconhece que a nossa vida do jeito que ia, estava caminhando para o inferno, sem retorno. Mas do momento que a gente sente o perdão, a misericórdia de Deus, então o convertido aproveita e se agarra, como Jacó segurou o anjo, eu não te deixarei enquanto não me abençoare. É assim que o convertido, ele pode faltar tudo, mas ele não larga. Pergunte a esses irmãos aí, que eles poderiam ficar livres de toda essa agonia de perseguição, se simplesmente adorassem os ídolos tradicionais, iam se livrar dessa situação horrível, mas eles têm consciência, sabem da realidade, mas eles sentem a alegria, aquela ao rosto dessa irmã aí, aí como ela está, por que ela está sorrindo? Por causa de Jesus, o Espírito Santo. Ela não vive pelas circunstâncias. Não vou aceitar Jesus porque agora o governo adotou a religião cristã e vai florescer, ajudar todo mundo. Pelo contrário, ela sabe que tem que pagar um preço, mas como o nome dela está escrito no livro da vida, nada vai separar ela do amor de Deus. Quando você vê alguém desviando da igreja, é porque não está afim de pagar o preço. Não se converteu a Jesus. Conheceu coisas da Bíblia, conheceu alguns termos teológicos, né? Chegou até pregar a palavra, fez até curso de seminário, chegou a receber título disso e daquilo, mas não se converteu, não nasceu de novo. Por isso que quando Nicodemos perguntou, o que é necessário fazer para ser salvo?
O que foi que Jesus respondeu para Nicodemos? Se não nascer de novo, não tem nada de ninguém. É necessário, ou seja, condição sine qua non, indispensável, nascer de novo. E quem nasce de novo, está disposta a pagar o preço. Estamos dispostos a pagar o preço? Eu vou desistir porque minha família não quer, meu marido não quer, minha mulher não quer, meu neto não quer. Você quer desistir? É como a gente ouve dizer, você que sabe da sua vida. Vamos avante! Islamismo, o maior desafio para a igreja, o Islã, dos 50 países da lista mundial de perseguição, 50 países, né? Não é somente 50, mas e 50 que são assim tidos como os que mais perseguem os cristãos. Dessa lista, 37, quer dizer, a maioria de 50, 37 são de maioria muçulmana. Você sabe que é viver num lugar que você não tem ninguém para dizer paz do Senhor? Ninguém para dizer ore por mim? Olha para um lado, muçulmano, olha para o outro, para frente, para trás, muçulmano. Cadê crente? Não tem. Vai desistir? As histórias contidas neste vídeo são verídicas, mas algumas cenas são simulações feitas por atores para preservar a segurança do cristão, como eu falei, né? Não pode mostrar, porque se vê, já viu, né? Mas isso aqui é verídico, viu? E são atores que representam, simulando, né, o que acontece na realidade. Vamos lá. Neste ano, 100 milhões de seguidores de Cristo sofrerão perseguição. Nas áreas dominadas por muçulmanos, esses cristãos passam por grande sofrimento todos os dias. Eu sou invisível. Sou forçado a viver nas sombras de um mundo que não me aceita. Eu ando entre essas pessoas, meu povo, do meu sangue, mas não posso deixar que me vejam. Eu oro perto deles, mas eles não podem me escutar. Existem muitas pessoas como eu, mas eu mesma não posso vê-las. Eu vivo com medo. Eu sou excluída. Eu estou banido. Eu sou uma infiel. Eu sou um cristão secreto. Por todo o mundo muçulmano, irmãos e irmãs que seguiam o islamismo, mas agora seguem Jesus, estão pagando mais alto preço por suas crenças. São chamados de infiéis. Eles são sequestrados, espancados, presos e até mortos. Em sua própria pátria, cristãos secretos estão lutando por sua fé e vidas. Eles não serão aceitos, não poderão agir. Então, operam em 2 níveis, como uma parte da sociedade islâmica que se desenvolveu. Mas agora, eles têm um real desejo em seus corações de seguir a Jesus e fazem todo o possível para agradá-lo através de suas vidas e de sua conduta. A mensagem da Jihad, defender o Islã, é ensinada aos muçulmanos desde a infância. O castigo eterno é prometido para aqueles que não seguirem todos os pilares do Islã.
Extremistas radicais ensinam essa mensagem de terror na comunidade muçulmana. O objetivo é claro: estabelecer o Islã em toda a terra. Mas mesmo diante disso, muitos muçulmanos anseiam aprender mais sobre Jesus. Eles se reúnem e ouvem sobre Jesus Cristo, que é uma mensagem nova e totalmente radical. Mas eu lhes digo, ame seus inimigos. E aqui está o profeta que diz, ame seus inimigos, quando eles aprenderam a odiar seus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. E isso é tão confuso, e eles querem saber mais sobre quem é Jesus Cristo. É permitido haver igrejas cristãs em muitos países muçulmanos, mas em alguns casos elas mal conseguem sobreviver. Elas enfrentam sanções econômicas e sociais. Evangelizar muçulmanos é totalmente proibido. O medo da repressão é muito real. Eles fizeram de tudo. Nos ameaçaram por telefone, sequestraram os nossos filhos, estupraram a minha filha e nos dão punições e até nos matam, se isso for necessário. Eles procuram a comunhão com outros cristãos, mas para onde irão? Querem aprender mais sobre Jesus, mas quem irá ensiná-los? Os desafios dos cristãos secretos são muitos, mas o maior perigo de todos vem de suas próprias famílias. Os muçulmanos que se tornam seguidores de Cristo enfrentam muitos desafios, a começar pelo de permanecer vivos. Suas famílias são as maiores ameaças para suas vidas. Elas os perseguirão, os espancarão muito e os obrigarão a voltar para o Islã e avisam, se não voltarem para o Islã, nós os mataremos. Apesar do enorme risco, muitos cristãos secretos estão prontos para proclamar sua fé abertamente. Eles anseiam compartilhar as boas novas de Jesus, mas geralmente sentem falta de recursos e educação cristãos. Em muitos países muçulmanos, os cristãos não sabem ler. Não existem seminários e os pastores precisam desesperadamente de treinamento. A Portas Abertas está comprometida a apoiar os cristãos secretos e fortalecer a igreja cristã nessas fortalezas muçulmanas. Através da distribuição de Bíblias, treinamento de líderes, assistência financeira, advocacia e oração, a Portas Abertas está lado a lado com nossos irmãos e irmãs cristãos no mundo muçulmano. Como uma religião que honra os profetas ignora o maior deles? Há alguém maior que Jesus? Por quanto tempo devo manter minha fé em segredo? Eu devo sair das sombras e falar da sua verdade. Mas como? Isolamento, perseguição, rejeição. Os cristãos perseguidos enfrentam barreiras enormes quando decidem confessar sua fé abertamente. Eles precisam de nossa ajuda, precisam de nossas orações, eles precisam do nosso amor. O irmão André usa um pequeno acróstico, o código, a palavra Islã. E agora em diante diga Islã como eu verdadeiramente amo todos os muçulmanos. Se fizer isso, quem impedirá você? O cristianismo avança no berço do Islã. Em todos os países da Península Arábica, há grupos de cristãos locais que se reúnem em absoluto sigilo, secreto. Viu? Pode ninguém ver, não. Tem que ficar escondido, afastado. Mas o cristianismo avança no berço, ou seja, lá onde está o Islã, apesar de tudo, o cristianismo avança. Não diminui, não. Porque eles são de Jesus. Mas eles se reúnem assim, ó. Não é como nós, não. Nem por isso deixa de ser igreja. A perseguição aos cristãos no norte da África tem diferentes faces.
No norte da África, cristãos como a Aizá, é um nome aqui que não é fosse um pseudônimo, né? Não pode nem revelar o nome, aqui é somente para identificar a pessoa. No norte da África, cristãos como Aizá pagam um alto preço pela fidelidade a Cristo. Em muitos lugares da África subsaariana, ser cristão é ser sinônimo de martírio. Sabe o que é ser sinônimo de martírio? O que isso significa? Vocês sabem? Sofrimento e o que mais? Morte. Mas o Senhor diz: sejam fiéis até a morte. Então eles vivem isso mesmo, viu? Ao pé da lei. O islamismo se expande na região de forma silenciosa através de oferta de melhoria de vida, ou seja, chega o muçulmano: você não quer melhorar de vida não? Aceite o Alcorão, aceite o islamismo. Mas eles não desistem, estão sendo levados aqui para um martírio. Alguém aqui está querendo pegar o pau para muçulmano, né, para jogar em cima. Então chega a gente lá, a gente do islamismo, e oferece de forma silenciosa, oferta. Quer melhorar de vida? Deixe o cristianismo, venha para o nosso lado. Nos anos 90, muitos muçulmanos se converteram a Cristo na Ásia Central. Nos anos 90, né? Na maioria dos países da Ásia Central, os pais não podem levar os filhos à igreja. Os pais não podem levar os filhos da igreja. Não podem não. Os maiores países muçulmanos se encontram no continente asiático. Grupos extremistas islâmicos têm se movido para o sudeste asiático. Na Indonésia, os cristãos ex-muçulmanos não são aceitos nas chamadas igrejas abertas, ou seja, aquelas igrejas que podem funcionar. Então, o que acontece? De um lado aqui, cristãos nascidos em lar cristão. O cristão nascido em um lar cristão, ele tem liberdade para crer em Cristo. Mas um cristão ex-muçulmano não tem permissão para crer em Cristo, nem para mudar de religião oficialmente. Não pode. Não? Então nós aqui, nasceu no lar cristão, como se filho de peixinho é, né? Mas lá os ex-muçulmanos, eles não têm permissão para crer em Cristo, nem para mudar de religião oficialmente. Muitas cópias e traduções na Bíblia. Nós não temos essa facilidade. Tem gente que tem várias Bíblias, né? Várias versões, muitas cópias e traduções da Bíblia, livrarias, biblioteca, mas geralmente somente uma cópia e apenas uma versão na língua local. Tem lugares, não me engano, na China comunista, é permitido uma Bíblia só, e o pessoal fica na fila para ir de um em um. Aí ele lê aqui, mas não pode continuar lendo, tem outro atrás. E tem lugares que é assim, uma Bíblia serve para, quando chega na mão, serve para muita gente. E aquela Bíblia fica já suja, né? Já estragada. E tem muitos que eles, para poder levar a mensagem a outro, eles tiram os pedaços e distribuem. É só, né? E quando tem lugares que chega a Bíblia de presente, eles abraçam aquela Bíblia com aquele amor, se emocionam tanto, né? Porque a dificuldade é grande, e nós estamos, hoje aqui nós somos cheios de Bíblia. E aqui nós vemos o quê? O contrário. Lá eles sentem a necessidade, e aqui, você chega não somente aqui, em todas as igrejas, sabe o que é que acontece?
Um bocado de Bíblia abandonada nos bancos, nas cadeiras, e não voltam para pegar. Isto é sinal do quê? Que tem muito apreço pela sua Bíblia. Porque quando o soldado ele vai à luta, ele não esquece a sua arma, né? E muitos que se dizem crentes abandonam suas Bíblias. E sente tanta importância por isso, que nem se lembra onde deixou e nem se preocupa em buscar. Há demonstração aí de que esta pessoa, ela precisa se converter a Jesus. Outra coisa aqui, ó. Nas igrejas abertas como a nossa aqui, né? Tem uma igreja para fazer culto. Que maravilha, hein? Mas lá os irmãos ex-muçulmanos vão à igreja secretamente ou se reúnem em igrejas domésticas, às escondidas. E devido a essa dificuldade, eles não deixam de cultuar. E quantos se aproveitaram, não somente aqui, em outras igrejas, que isso acontece em todo lugar, aproveitou a pandemia como uma desculpa para se desviar de vez. Quando outros que realmente convertidos sentem saudades. Mas aqueles que não se converteram não estão nem aí. Estão preocupados com a live daquele cantor do mundo, que não pode mais fazer show, mas está lá, né? No seu celular, ouvindo a live do cantor preferido. Mas saudade da igreja, saudade dos irmãos, não interessa, né? Os filhos podem ser criados e educados como cristãos, mas os ex-muçulmanos, os filhos geralmente são criados como muçulmanos. E não há preocupação. E há a preocupação de eles um dia eles vão acreditar em Jesus. Eles são tão radicais que eles ficam preocupados se os filhos deles vão se converter ao cristianismo. Não querem. Tu teve pessoas que tiraram os seus filhos da igreja, aqui mesmo. Os meninos, as meninas vinham, o pai e a mãe proibiu. Teve muitos casos aqui que aconteceram assim. As crianças vinham, mas assim que os pais souberam, idólatras, né? E que não querem Jesus, acharam que o cristianismo é ameaça. E muitos dizem assim, não, ainda é criança. Esse negócio de fanatismo, esse negócio de religião, deixe crescer. Não ser obrigado a nada. Não sabendo eles que os seus filhos, vindo para a igreja, trariam descanso à sua alma. E por causa disso, muitas crianças que hoje são adultos, não se importam pelo evangelho. Querem as coisas do mundo, mas negócio de igreja, jamais. Então é assim que vive este mundo lá radical, né? Os filhos, eles desde cedo, ele ensina, né? O Corão, sobre Maomé, e há preocupação se eles um dia acreditarão em Jesus. Eles acham que Jesus é coisa que não deve aceitar de maneira alguma, que é uma traição. Vamos seguindo. Fatores externos e internos causam risco à sobrevivência e identidade da igreja de ex-muçulmano. Na maior parte dos casos, os cristãos ex-muçulmanos se reúnem em igreja doméstica no Sudeste Asiático, como foi visto aqui no slide passado, é de modo secreto. Então tem fatores externos de fora e de dentro. Eles vivem o tempo todo passando por risco da própria vida, risco à sobrevivência e identidade, porque eles não sabem se no meio deles tem um espião para denunciar.
Então veja que estresse, né? O desafio de estabelecer unidade entre diferentes grupos cristãos da Indonésia. Há um desafio. Porque aqui, por exemplo, nós temos Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, etc e tal. E lá eles têm também um desafio de estabelecer o que? Unidade. Gente, vamos pensar de uma maneira só. Estamos todos no mesmo barco, sofrendo as mesmas perseguições. Vamos parar de meninice e de coisas que não tem nada a ver, coisas que nos desunem. Vamos viver o Evangelho. Então eles têm esse desafio. Estão aqui numa cabana, lá na Indonésia, é um acampamento, se reúne cristãos de igrejas abertas e cristãos ex-muçulmanos. Estão aqui bem escondidinhos, viu? Não pode ficar se reunindo ao ar livre, mostrando a cara. Complicado. A esperança vem quando vemos a palavra de Deus tomar forma na vida de uma pessoa. Oh, glória a Deus. A menina aqui, confessando Jesus. Essa é uma realidade que pode ser vista na vida de cristãos perseguidos. Eles são perseguidos, mas têm no rosto estampada a alegria de ser do Senhor. Muitos muçulmanos começam a questionar a própria fé e descobrem em Jesus a verdade e a certeza não encontradas no Alcorão. Então eles têm o Alcorão, são ensinados desde pequeno, mas a verdade eles só encontram em Jesus. Por conhecer o Pai Celestial, o cristão ex-muçulmano, esse aqui, denominado de Marco, da Indonésia, perdeu os pais, ele perdeu os seus pais, por ser um cristão, né? Mas eles descobriram a verdade em Jesus e têm a certeza que em Cristo ele obtém salvação, ele não vai desistir, apesar dos pesares. Aqui tem uma irmã, né, agradecendo, obrigada por vir meu resgate, diz cristã, ex-muçulmana, ajudada por portas abertas, que está como Esther Banjumi, cresceu em um lar muçulmano e ao conhecer Jesus, foi rejeitada pelo marido e parentes. Já pensou? A gente ser rejeitada pelo cônjuge e por toda a família. Já pensou? É duro, né? Mas ela agradece, porque as portas abertas foi resgatar ela. E ela vive agora em outro lugar. Né? Mas ela, claro, o sorriso dela aqui demonstra que ela tem o Espírito de Deus e deve estar orando, né, por aqueles que o rejeitaram. Né? Foi o seu marido e os seus parentes. É duro, viu? Quando a conversão se torna pública, todo mundo fica sabendo, os cristãos ex-muçulmanos são pressionados a voltar à antiga fé, recebem pressão. Eles são pressionados. Aí este aqui, chamado de Ibrahim, cristão ex-muçulmano da Argélia, perdeu a família por causa de Jesus. Lá na Argélia é proibido ser cristão. Ai daquele que for conhecido como cristão, que nem a polícia protege ele. Se alguém quiser bater nele, quiser violentar, estuprar, pois não está nem aí. A Argélia é proibido ser cristão. E esse irmão aqui, por ele ter se convertido, a família dele rejeitou. Mas Jesus não rejeitou ele, não. Tem até um hino, não sei se é do cantor cristão ou da harpa cristã, que diz assim: pode faltar maridos, bem e mulher, mas o Senhor está ao meu redor. Ao meu redor, Deus sempre está. Ajude a preparar cristãos ex-muçulmanos para a vida cristã.
Cristãos ex-muçulmanos da Argélia participam da sessão do programa de discipulado. Então eles são treinados com a ajuda de irmãos do mundo inteiro que cooperam nas suas doações. Então eles precisam ser preparados para como saber lidar diante dessa perseguição, tanta oposição. Então ele precisa investir. E para investir tem que ter coração generoso. Você pode então se engajar de que maneira? Pode estar intercedendo, pode estar doando, né? E pode estar comunicando a eles, né, de alguma maneira. Então, meus irmãos, aqui no Brasil, a gente é muito assim, abençoado. Essa terra brasileira é uma terra rica, é uma terra assim, que se plantando tudo dá. E o evangelho aí tem sido espalhado por todos os lugares, né, da nossa pátria. E lugares até que você passa pela estrada e diz, será que aqui tem cristão? Aí você vai encontrar uma tapera, uma casinha, lá tem cristão, embora na sua dificuldade, passando os seus problemas de saúde, distância, caminha muitos quilômetros, légua para se reunir, mas eles estão aí livremente. Nós vivemos num país livre. E o que é que está acontecendo em muitos lugares? Perseguição, opressão. É muito duro, né, viver assim, no mundo, no século 21 que nós vivemos, ainda existe dessas coisas. Então, se nós estamos aqui desse lado do mundo, não vamos desperdiçar, né, tudo isso que Deus nos concede. Essa vida, né, livre. O Brasil tem muitos problemas, muita dificuldade. Mas se nós temos a oportunidade de buscar a Deus, de estar orando juntamente com a igreja, então nós devemos aproveitar, devemos valorizar isso, para que quando as coisas se estabelecerem, como está sendo o ensaio, o anticristo vem aí, ele já está aí, né? Já todas as coisas se arrumando, se ajeitando, para o governo chamado, o mundo global aí, o governo, né, do anticristo, o domínio, né? As coisas estão sendo aí, você não pode ir à praia, você não pode ir ali, é tudo assim, já é um ensaio. Essa pandemia tem sido aproveitada para começar a fazer os testes, né? Oprimindo o povo, proibindo, não pode, claro que a gente tem que se cuidar, mas exagero também, né? Exagero, coisa exagerada, e tudo nessa conversa, né? Para boi dormir, nós estamos fazendo isso porque quer o bem de vocês, a gente gosta de vocês. Eu não já falei aqui, que hoje a estratégia não é muito no nosso lado aqui, a estratégia é diferente, não é na base da bala, do tiro, mas da bala, a consciência, comendo pelas beiradas. Vamos dominar as escolas, vamos dominar a universidade, os intelectuais. Olha como as coisas, vamos dominar as igrejas, vamos tolir, vamos diminuir a sua liberdade. E a gente fica já acostumado a ceder. Ele está fazendo para o meu bem, vou ceder, vou deixar. Não tem nada demais não. O que é que tem? Está tudo bem, está tudo legal, está tudo maravilhoso. Então é essa situação que a gente está vivendo. E Deus está permitindo, mas Ele está no controle. E nós devemos estar atentos e vigilantes, porque nada acontece à toa. Então a gente lê a Bíblia, ouve os noticiários, vê o que está acontecendo, e quem medita na palavra de Deus e acompanha as notícias,
pode confirmar, a Bíblia realmente tem razão e tudo se aproxima para um desfecho, para aquilo que foi predito há muito tempo atrás. Mas aquele que é do Senhor não vacila. Aquele que é de Deus, ó, fica com aquela preocupação, olha, o aviso, então eu vou me preparar. Quero ser encontrado de maneira desleixada, alheia, distraída. Não, eu vou me preparar. Não sou digno, como o apóstolo Paulo, não julgo que haja alcançado, mas eu vou buscando, vou tentando. E assim nós devemos seguir o exemplo dos fiéis. Deus está dizendo, pare de trabalhar, pare de estudar, pare de viver. Não. 1 Coríntios 10, 31, quer coma, quer beba, faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Estude, trabalhe, viaje, né? Passeie para a glória, porque a qualquer momento o que está escrito, que vai acontecer, a palavra de Deus diz assim, passa tudo, mas a palavra de Deus não vai passar. O que está escrito aqui, o que a gente está estudando, vai acontecer. E a gente já começou a sentir um pouquinho, já começa a ficar apavorado. Imagine quando as coisas vierem de vez. Como é que vai encontrar? Por isso que a Bíblia diz que ele não deixará de atender àqueles que clamam a ele de dia e de noite. E quando o Senhor vier buscar a sua igreja, vai encontrar fé na terra? Como é que a gente vai estar neste momento? Preocupado com tantas coisas e sem tempo para Deus? Sem tempo de ler a palavra, meditar nela e ser guiado por ela? Os irmãos ex-muçulmanos não têm essa facilidade, não têm essa liberdade, mas apesar de toda limitação e toda dificuldade, eles têm um coração, realmente, tem uma prova, né? De que eles são de Jesus, são convertidos, porque eles não estão confessando em nome de Jesus, porque a vida é fácil, porque eles têm tudo, são favorecidos, não, pelo contrário. Como a gente viu aqui no slide, eles sabem muito bem que ser convertido ao cristianismo tem que pagar o preço. Por isso que Jesus perguntou aos discípulos, quereis vós também me deixar? Porque seguir a Jesus não é facilidade. Mas louvado seja Deus, que o Senhor nos capacita e nos livra de tudo. E nada vai nos separar do amor. Só vai entrar nos portais da glória quem tem coragem. Não estou dizendo coragem para ficar brigando, né? Tem gente, eu não levo desaforo para casa. Coragem no sentido de enfrentar, de cabeça erguida. Esta é a vitória que vence o mundo, né? A nossa fé. Problemas existem, é a realidade da vida, mas eu olho para Jesus. Eu olho o meu mestre, que por me amar, sofreu terrivelmente numa cruz. Eu não vou desistir, eu amo meu Deus, eu confesso. Continuo dizendo, eu sou de Jesus, eu não vou abandoná-lo. Eu continuo dizendo, meu Senhor é o único Deus, é Jesus. Eu sou do Senhor e não nego Ele, não nego a fé. Isso é amor, né? Mas quando vê alguém que por qualquer motivo, porque quando a pessoa desiste, é que nem namorado, né? Quando você vê assim um episódio, né? A namorada ou o namorado, quando ele diz assim, bora dar um tempo, para bom entendedor, um pingo é uma letra. Já está dizendo tudo, indiretamente está dizendo, não gosto de você, estou enjoado de você, já tenho outro relacionamento engatilhado, e não lhe quero mais, saia da minha vida, você é página virada.
Aí quando acontece, é por isso que eu vou abandonar Jesus, é por isso que eu não gosto de Jesus, eu não creio mais em Deus. Por isso que está, examine-se, pois, a si mesmo. Antes de olhar o cisco que está no olho do outro, olhe, veja a primeira trave que está no seu rosto. Então, quando nós somos do Senhor, é verdade, nada nos separa do amor de Deus. Nada, ameaça, condenação, pena capital por servir a Jesus, nada nos separa, nem a vida, nem a morte, nem um presente, nem um futuro, nem a espada, nem a nudez. Olha aí, Paulo relaciona tudo que acontece. Nenhum dessas coisas são motivos suficientes para ele abandonar a fé. A Bíblia diz que se com Cristo sofrermos por uma causa nobre, com ele seremos glorificados. Pelos frutos os conhecereis. Como é que a gente conhece ao convertido? Como é que a gente conhece aquela pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida? Porque ele chega aqui e diz, eu estou vendo um anjo ali, estou vendo um anjo lá, eu estou vendo uma labareda de fogo ali, estou vendo isso, estou vendo aquilo, e papapá, aí embola a língua e fala um bocado de coisa. Quanta gente enganando, né? Quantas igrejas você tem? Tem 10 igrejas. Estamos dizendo aí que vá prosperando, vá. Mas cada dia a sua agonia. Agora é para a glória de Deus ou é para a glória do homem? Muitos me dirão naquele dia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aquela coisa toda, mas cometendo iniquidade. Cometendo iniquidade, gente cometendo coisas, barbaridades, escondidas, que um homem nem a mulher vê. Mas está crescendo, está aumentando, está ficando mais bonito, agora é do homem, né? Está ficando mais largo, está favorecendo, está ficando famoso, o prestígio está aumentando, mas o Senhor vai dizer àqueles que admirados disserem, mas em teu nome não fizemos isso? O que é que os irmãos estão fazendo? Assim de coisa grande, espetacular. Nada, eles estão correndo, fugindo, né, da perseguição, sofrendo. Eles só têm a fé em Cristo, o amor a Deus para apresentar. Humilde, manso, simples, como o Senhor, sejam simples como as pombas. Simples como as pombas. Mas sejam vigilantes e prudentes como a serpente. Porque o diabo, ele ataca na vaidade das pessoas. Existe muita gente vaidosa religiosamente que está no inferno. Muitos irão para lá, apesar disso, apesar daquilo. E vai ser uma admiração ruim, admiração negativa. Porque mostrava muita coisa para os homens, né? Mas Deus sonda o que vai dentro. E aquele que é de Jesus, ele é fiel até o fim. Fiel até a morte. Não por causa do homem, não por causa do nome da igreja, mas por causa do nome de Jesus. E quando ele e ela se lembram o que era no passado, e Jesus veio ao encontro, estendeu a mão e perdoou, e falou dentro de nós já dos seus pecados, esquecido, lançando no mar do esquecimento, nas profundezas. Não virá mais à tona. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E quando a gente tem experimentado e visto que o Senhor é bom, a gente não troca Jesus por nada.
Entrega a vida ao Senhor, Pai. Eu me contento com aquilo que o Senhor tem para me dar. Não vou me submeter ao apelo do mundo, de Satanás, porque só Tu me dá paz, Senhor. Esta alegria estampada na vida da criança, na vida das pessoas, não é porque eles são ricas, não é porque eles têm aquilo que a gente tem aqui no Brasil. Se fosse pesar na balança, essas coisas eles já teriam desistido há muito tempo. Mas eles têm algo muito precioso, né? Como a Bíblia diz, que esta paz que excede todo o entendimento, que até é difícil explicar, esta paz que tem dentro de nós, é porque tudo vi mais bem? Não, é porque amo o meu Senhor. E Ele nos amou primeiro. Aleluia. Então aquele que é de Cristo, ele segue a Jesus. Segue a Jesus numa igreja pequena, numa igreja grande, na igreja da ladeira, no meio. Uma igreja perto, uma igreja longe. Ele continua amando a Jesus e sendo fiel. E não larga a Jesus por nada. E nem passa pela cabeça desviar, não. E fica tão concentrado em Jesus que tem receio de tropeçar. E quando vê alguma coisa dizendo, assine isso, faça esse contrato que você vai se dar bem, negócio da China, né? Você vai ser feliz. Está todo mundo fazendo. E aí você também faz, que você vai se dar bem. Olha como está bonito, olha como está elegante, olha como está formoso, olha como está grande. Aí a primeira pergunta é, Jesus está neste negócio? Preocupação da pessoa que é de Jesus, né? Jesus está neste assunto? Jesus concorda com isso? Se eu tomar esta decisão, o Senhor é o meu favor? Por isso que os patriarcas, uns deles diziam, se o Senhor for comigo, aí eu irei. Mas se o Senhor não for, não aceito, não concordo, rejeito, não quero. Mas rapaz, você é louco, você é bobo. Eu sou de Jesus. Se Jesus aprovar, se estiver de acordo com a palavra de Deus, eu aceito. Ah, mas é a lei do país, é a lei da sociedade, é um mundo, todo mundo faz assim, rapaz, todo mundo usa isso, faz isso. Então o que é que tem? Não, para mim tem, porque eu honro o meu Senhor. Eu carrego o nome de Jesus, eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O mundo pode discordar, mas eu quero que prevaleça sobre a minha vida a vontade daquele que me salvou e me perdoou. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer agora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta manhã, por tudo que nós vimos aqui, Senhor. Ó Deus, esta realidade do mundo, ó Deus, que nós estamos, Senhor Deus, contemplando. Deus, mas é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá a alegria, nos dá a paz, nos dá a certeza, nos garante a vitória. E em Ti estamos seguros, Senhor. Graças te damos, ó Deus, pela Tua paz. E nós te pedimos pela vida de todos estes irmãos e irmãs, ex-muçulmanos, que, ó Deus, são perseguidos de maneira muito violenta e cruel. São crianças, são jovens, são homens e mulheres, são pessoas idosas, Senhor. É tanta gente, ó Deus, precisando de água, precisando de agasalho, de roupa, precisando de abrigo, de proteção, precisando, ó Deus, ser capacitado, ser treinado para enfrentar esses dias, Senhor, tão complicados e terríveis, ó Deus. Que o Senhor seja com eles, ajude eles, Senhor, proteja-os, livre do mal, fortaleça o Senhor na batalha contra o mal.
Nós te pedimos em favor, ó Deus, de todo o trabalho desenvolvido pelas portas abertas, pela missão Kairos, pela visão mundial, também, ó Deus, pelo trabalho, ó Deus, dos Gideões internacionais, pelas missões, ó Deus, amém, Casas do Socorro, todo o trabalho também feito com os indígenas, Senhor, com os ribeirinhos, com a missão MEAP dos pescadores. Deus, nós te pedimos por esses que estão, ó Deus, longe dos grandes centros. Te pedimos por esses que estão também, ó Pai, nas grandes capitais. Deus, capacita-os, sustenta-os, Senhor. Fortalece a vida destes missionários e missionárias que precisam de ajuda, do apoio, da oração, precisam de sustento, ó Deus. Guarda a vida deles, livra do perigo do mal e ajuda, ó Deus, neste momento difícil e árduo, ó Deus, de suportar. Deus, que o Senhor cure os traumas destas jovens violentadas e estrupadas e terem que aturar um marido, ó Deus, ímpio, pagão, cruel, perverso, Senhor. Tem misericórdia, que elas não venham guardar ressentimento, nem raiz de amargura, mas que o Teu Espírito Santo as motive, ó Pai, as ensina a perdoar, apesar de tudo, ó Pai. O sofrimento de ser rejeitado pela sua própria casa, seus pais, os seus entes queridos. Tem misericórdia da vida de cada um deles, Senhor, dessas crianças, ó Deus, desses meninos e meninas, ó Pai, destas viúvas, tanto viúvos, homens, mulheres, desses avós, dessa família, ó Pai, traumatizada, com tantas lembranças amargas, Senhor. Ajuda eles, Senhor, a superar. Ajuda eles a terem resiliência, ó Deus, a estar ultrapassando as barreiras e vencendo todas as oposições e firmados na fé e confessando o Teu nome, que é sobre todo nome. Obrigado, Pai, por tudo. A Ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre. A graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sempre reinando na tua vida, em tudo que é, em tudo que faz, e todos com fé, e que assim acreditam, digam com alegria, amém.